Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Nós estamos estudando, vamos dar início hoje no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Todo mundo lá? A Juliana está pela internet e desejo uma boa noite a todos. Este capítulo ele vai tratar dos seguintes subtítulos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, é uma realeza terrena. Essa é uma comunicação que o Kardec intitula como Instruções dos Espíritos, e o título dessa instrução é uma realeza terrena. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 28, versículo 33 a 37. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, porque ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central dos ensinamentos do Cristo. Então, o ponto central, a preocupação fundamental, principal de Jesus, era de ensinar a respeito da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma. Né? O que as pessoas falam? Que ele encarnou para nos salvar. Não é? E não é nada disso. Jesus encarnou para mostrar ao homem, para ensinar ao homem, para dar ênfase na sobrevivência da alma, na imortalidade da alma. Porque isso muda tudo. Se o homem fica circunscrito à vida material, ele tem uma visão de vida. Se ele amplia isso para a vida espiritual, muda tudo. Ele tem outro foco, outro objetivo. Não é? Ele vai passar a entender que ele precisa respeitar o seu próximo, ele precisa ser honesto, ele precisa ser indulgente, ele precisa ser amoroso com o seu irmão, ele precisa deixar de ser menos maledicente e focar mais na indulgência. Né? Nós fazemos normalmente o inverso. Né? Alguém conta alguma coisa para a gente já acha que o outro é culpado. Né? Por que o jornalista investiga os dois lados da questão? O jornalismo, quando o cara faz um curso de jornalista, ele aprende a investigar o acusador e o acusado. Por quê? Porque você tem que ouvir os dois lados para poder pesar justamente a informação que você está recebendo. Né? E, normalmente, nós não costumamos ser indulgentes. Nós damos razão para o primeiro que fala e julgamos o segundo
normalmente sem condição de julgar, né? Então, quando a gente tem conhecimento da vida futura, nós focamos de outra maneira. Não, é meu irmão. Se ele está errado, se ele é perverso, se ele é maldoso, se ele é desonesto, é temporário isso. É temporário. 1, 2, 3 encarnações, 10 encarnações, mas é temporário, né? Amanhã, uma futura encarnação, ele muda, ele amadurece, ele vai focar de outra maneira a sua vida, ele vai deixar de ser um espírito perfeito para ser um espírito perfeito. Acho que a Ju perdeu a conexão. Perdeu mesmo. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos. Dá para a gente fazer aí uma analogia, né? Um paralelo entre as religiões evangélicas, de modo geral, né? E o judaísmo, não é? Porque a religião evangélica fala o quê? Os evangélicos, de modo geral. Você dá, que Deus vai te dar aqui a sua recompensa. Não é assim? Então, isso vem do judaísmo. Isso é uma crença antiga, né? O judaísmo via dessa maneira, o que é totalmente equivocado, né? Totalmente errado. Segundo pensavam, a observação da lei de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. Olha que visão tacanha, né? Arcaica, né? Da justiça de Deus, né? Bem arcaica, bem tacanha, bem absurda, bem própria para aquele momento da humanidade, né? E não para hoje, né? E não para os momentos atuais que nós vivemos, né? Completamente absurdo. E é em nome desta maneira de pensar que em 1948 eles invadem a Palestina. Porque era a terra prometida, era deles, Deus prometeu a terra para eles, eles foram lá, invadiram a terra dos outros, expulsaram as pessoas, fizeram guerra e fazem guerra até hoje. Em nome dessa crença, olha a diferença entre nós acreditarmos na vida futura, na imortalidade da alma, e acreditarmos dessa maneira aqui. Não é? A imortalidade da alma nos torna cidadãos do universo. E não cidadãos brasileiros, judeus, né? Americanos, ingleses e tal. Nos torna cidadãos do universo. Nós estamos brasileiros temporariamente. O futuro a gente não sabe, né? As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Até parece que nós temos aí a reencarnação de muitos deles agora, porque as pessoas só se sentem felizes quando possuem alguma coisa de material, como se aquilo fosse delas, né? Se esquecem que vão desencarnar e vão ter que deixar aqui, né? Então, é meu. Aquele menino, na sexta-feira, eu perguntei se ele tinha carro, ele falou que tinha. Eu falei que não era dele. Ele deu uma, né? Aí falou, não, é verdade. Aí ele refletiu. Mas olha a ideia que nós temos, né? A ideia
todos nós, de modo geral, é que realmente nós temos a posse. E não temos o usufruto de qualquer coisa. Da casa, do carro, do cachorro, da família, enfim. Somos só usufrutuários, não temos posse de nada. Aquele menino você considera um interessado em saber mais? Sim. Ou só um curioso? Não, interessante. Tá interessado. O objetivo dele é se instruir. Eu também achei isso. Eu penso que ele tem a intenção de se instruir. Um menino que tem nível superior, e além disso, ele tem interesse no assunto. Ele está percebendo que o assunto pode esclarecer muito a respeito de muita coisa. Então, ele quer essa instrução. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. E esse mundo, esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o reino no qual se encontra toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Imagina a encrenca que ele arrumou? Os caras vendiam um monte de porcariada para aquele povo que acreditava como acreditava, dominava aquele povo através disso, né? Dessa dominação do sacerdote, dos escribas, dos fariseus e tal, essa dominação que eles tinham. Aí vem um cara e não é nada disso. O negócio não é aqui, o negócio é lá. Só ia dar no Deus, né? Hã? Só ia dar no Deus. Pregaram ele na madeira mesmo, não deu outra, né? Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, até mesmo a incredulidade. É comum um católico, uma pessoa que tem esse tipo de crença no cristianismo, chamado cristianismo, aquele cristianismo não tem nada. Se fosse cristianismo, a crença seria outra, né? A maneira de ver seria outra. Muitos deles falam, não sei se tem outra vida. Eu não sei se eu vou... O que vai acontecer depois que eu vou morrer? Nunca ninguém veio me falar. Esse salvacionismo desvirtuou o que ele veio fazer. Sim, é uma subversão da verdade. O salvacionismo é uma subversão da verdade. Por quê? Porque o salvacionismo promete a quem simplesmente crê que ele está salvo. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que, no último instante da sua vida, ele creia. Ele botava ele como Deus, como estava salvando o fato. Isso. E o evolucionismo, ele é muito mais consentâneo com a justiça de Deus. Porque a oportunidade é igual para todos. Né? Não tem ninguém com menos oportunidade que o outro. A oportunidade é semelhante. Semelhante não, ela é exatamente igual. Né? Por uma rigorosa justiça distributiva, Deus dá a cada um de nós exatamente o mesmo que todos têm. As mesmas oportunidades, os mesmos atributos, as mesmas qualidades, enfim, os mesmos recursos, tudo que o outro tem, cada um aqui no mundo, no nosso mundo e no universo tem também. Né? Os atributos, por exemplo, de inteligência, vontade e pensamento, todos têm, indistintamente. Né? Agora, cada um faz o uso que acha que deve. Né? Não fala assim, não, estou cansado hoje. Para mim não dá não, eu prefiro descansar. Né? Falar, uma cachaçinha não faz mal para ninguém. 2, 3, vou dormir melhor se eu tomar umas 5. Cada um faz a sua opção. O outro fala, eu vou, sei lá, vou roubar, vou matar, vou enganar, né? Vou corromper. Cada um faz a sua opção que acha que deve. Né? Por isso que é muito
muito importante, e Jesus dá muito ênfase na vida, na sobrevivência da alma. Porque a partir do momento em que o sujeito entende isso, ele amadurece para essa ideia, muda a existência do cara definitivamente. É dali, a história dele é dali para trás é uma, e daquele momento para frente é outra. Não tem retorno, sabe? A gente amadurece e entende esse princípio, não tem retorno. É dali para frente. Uns mais devagar, outros mais rápido, né? Mas é dali para frente. Tá? Nunca mais a pessoa será a mesma, no modo de pensar, de agir, ainda que ela não queira, não aceite, não... mas se ela entender, ela vai, ainda que lentamente, ela vai pesar, e ela vai ter que progredir forçosamente, ela vai ter que progredir. Não tem outro jeito. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz, do que nela acho que é dos que nela se encontram, me faltou um S aqui, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Ih, tá caindo a internet da Juliana toda hora, hein? Que pena. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso, unânime, aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida como a realeza moral, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não era um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Explicação extraordinária de Kardec essa, né? Vamos lá. E é real, né? É verdadeiro. É extremamente verdadeiro. Do ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato.
As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca os outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se percebe de que grandes e pequenos se confundem com as formigas do monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Olha essa afirmação de Kardec, né? Prestem atenção. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Olha a importância de se crer, de se saber e de se estudar a respeito da imortalidade da alma. Muda tudo. A realidade é outra, a situação é outra, a visão da vida é outra, do conjunto é outra, da humanidade, dos bens que a gente tem, das injustiças que a gente recebe, enfim, de tudo, muda tudo. O homem adquire uma força que ele jamais tem se não for assim. Se ele colocar todos os interesses dele na vida material, ele fica frágil, ele se fragiliza. Se ele colocar os seus interesses na vida espiritual, na imortalidade da alma, ele fica forte que ninguém vence. Ninguém vence. Né? Aquele carro que custa R$1,5 milhão, 4 milhões para ele, né? A gente tem cara que se mata, tal. O juiz lá não pegou o carro do Eike Batista lá, não saiu passeando com o carro. Juiz de direito, hein? Cara que é formado, tal, né? Ele saiu para... Tá, a Juliana disse que a internet está caindo, só o chat está com problema, mas ela está conseguindo assistir. E um sujeito que tem poder na mão, né? Não parece infantil, né? Uma coisa, né? Uma coisa assim, mesquinha. É o que eu estou falando, infantil, mesquinha, pobre. Né? Um juiz de direito. Quando a gente fala em juiz de direito, você imagina um cara, né? Primeiro que ele fica num patamar, já quando você vai num tribunal,
O juiz sempre fica num patamar acima das pessoas, né? Ou seja, eu sou autoridade, eu estou acima de todos vocês. A gente sempre vê, quando você fala em juiz, você já pensa nisso, né? Nessa posição social que o juiz desfruta. Aí o cara toma uma atitude como essa, o que prova que ele é materialista. O que prova que ele é ligado às coisas materiais e não às coisas espirituais. Quer dizer, ele deve ter cometido muitas injustiças. Muitas, em nome da lei. Muitas injustiças, com certeza. Se todos pensassem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas terrenas, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor e o menos mal possível. Isso é uma verdade, não é? Porque alguém pode alegar assim, bom, se ninguém se interessar com as coisas da terra, com as coisas materiais, mas tudo vai perecer. E não é verdade. Né? Se nós estamos no ambiente, vamos supor, nós alugamos uma casa na praia. Né? A gente não conhece a casa. Chega lá, a primeira coisa que o pessoal faz, arruma tudo e limpa. Bem limpinho tudo, para estar bem naquele lugar. Vai ficar lá uma semaninha, 10 dias, 15 dias, né? 5 dias, tal. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é procurar estar bem naquele lugar, com tudo limpo, tudo arrumado, tudo organizado, como ele faz na casa dele. Quer dizer, então, essa afirmação, ela é falsa, ela não é verdadeira, não. Porque o homem sabe que, apesar que dele espírita, especialmente, né? E aqueles que são ligados a essa ideia, sabe que, embora ele vá ficar muito pouco tempo no mundo, 70, 80 anos, se muito, 90 anos para alguns, né? E é bastante rápida essa passagem do tempo, é muito fugaz, não é isso? Ele sabe que ele tem obrigação de ter uma boa alimentação, de cuidar bem do corpo, de ter asseio, conforto, enfim, de fazer o melhor para ele, para a família, para todos aqueles que estão ao seu redor, ser organizado, ordeiro, né? Porque quanto mais e melhor ele fizer isso, mais e melhor ele vai estar na vida espiritual. Né? Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência. Quem o colocou na terra para esse fim? Desculpa, que o colocou na terra para esse fim? Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. Aí é que mora realmente o problema. Né? Aí é que realmente mora. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. Mas a coisa não se gasta. Eu acho que o mais sábio de tudo é você dar a importância exata para cada coisa. Sabe? A importância exata. É seu. Cuide. Porque quem não cuida não tem o direito de ter. Usa com cuidado, com sabedoria, né? Procura cuidar da melhor forma possível para você poder conservar aquilo que você tem. Mas se perder, paciência. Se você não forçou aquela situação, se você não foi imprudente do ponto de vista financeiro para perder aquilo, o Criador é sábio, ele sabe por que você está perdendo. Pode ser um teste, pode ser uma aprovação, né? Pode ser um teste para você mesmo. Você pode ter, por exemplo, encarnado,
Você que eu falo, todos nós, né? Nós podemos ter encarnado, por exemplo, pedindo para, num determinado momento da vida, perder tal coisa financeiramente, para saber a quantas anda a nossa convicção, na ideia da imortalidade da alma, por exemplo, né? Então, a gente sempre deve dar um valor muito relativo às coisas materiais. Quer dizer, a primeira ideia que a gente deve fixar em nós, a primeira ideia, não é a da posse. Ou seja, eu não tenho a posse de nada, né? É mais ou menos como a gente pegar um computador emprestado de um amigo. Hoje já não se faz mais isso, né? Todo mundo, a grande maioria tem, né? Mas antigamente a gente pegava, especialmente notebook, que era uma coisa muito cara, né? De vez em quando você pegava um emprestado. Eu peguei uma vez um de um amigo. Então, a gente usava pisando em ovo, né? Eu usava ali, parecia que você estava mexendo numa coisa extremamente delicada e tal, quer dizer, eu principalmente, né? Fazia isso porque se quebra na tua mão, é complicado, né? Acho que é mais ou menos a mesma coisa a gente deve fazer com os bens materiais, porque não é nosso. Quem dá, em última instância, quem oferece aquilo para você, foi a vida. Quem criou a vida? O Criador. Então, em última instância, quem está te oferecendo aquilo é o Criador, para saber como é que você vai reagir. Se você vai se apegar, se você vai usar com cuidado, se você vai usar com sabedoria, né? Na realidade, tudo é experiência, tudo é teste conosco. Nós estamos sendo testados em todos os aspectos, né? O Jó dá um exemplo extraordinário a esse respeito, né? Extraordinário, de paciência, de resignação, de confiança no Criador, né? Extraordinário essa passagem da Bíblia, que realmente nos dá esse exemplo, né? Então, eu acho que a melhor posição é meu, mas eu não tenho a posse. Eu tenho que usar com cuidado, eu tenho que usar com sabedoria, para durar o maior tempo possível, né? E se por acaso eu vier a perder, não era meu mesmo. Eu penso que mesmo. Exatamente, dá o valor exato, porque tem gente que é capaz de matar. Se encostar no carro dele, é capaz de sair no braço com o carro. Se alguém riscar o carro dele, então, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que pensa assim, faz assim, age assim. Né? O cara é capaz de jogar R$100 fora numa brincadeira qualquer e não é capaz de, muitas vezes, de dar R$10 para o filho comprar um doce, R$5 para o filho comprar um doce. Eu vi isso em bar, acontecer isso em bar, pô. O cara tá lá pagando cerveja para os amigos, gastando uma fortuna, o filho vem perto, ele dá um tapa na cabeça do moleque, manda o cara manda o moleque para casa. Ô pai, paga um doce, vai embora, encheu o saco. Né? Quer dizer, poxa, né? Aí que está a maneira equivocada de se usar os bens materiais, né? Nós já lemos tudo, não? Nós estamos em Instruções dos Espíritos, é isso? Número 7, tá bom. Tá, é verdade mesmo. É isso mesmo. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que se concentra na vida presente, faz do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde.
Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do que nós acabamos de ler? Ficou claro? Então tá bom, vamos passar para a próxima. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. O Espírito assinou como uma rainha de França. Foi dada essa comunicação à cidade de Havre em 1863. E este Espírito, que assinou uma rainha de França, diz o seguinte: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino de Deus. Mas que desilusão! E que humilhação! Quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo, eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe aproveitariam na morada celeste, e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Quer dizer, ninguém tem mais autoridade moral, né, que uma pessoa que foi rainha, né, para falar a respeito dos bens materiais. Né? Encarnado tem uma visão, né? Encarnado tem outra, né? Outra completamente diferente. Porque a gente circunscreve os nossos interesses às coisas materiais. Agora, a partir do momento que você começa a estudar, começa a perceber essa realidade, a tua visão vai alterando, vai mudando. Naturalmente ela vai mudando, você começa a se conscientizar disso. E é isso que Jesus veio fazer no tempo dele. É exatamente isso que ele vem fazer. E ele consegue com muita gente pela amorosidade que ele tinha, pela extensão do seu amor. Sabe? Ele envolvia as pessoas com muita amorosidade. Ele era um espírito superior, né? Sabia usar fluidicamente os seus recursos e tal, né? Então, muita gente ele conseguiu realmente que entendessem isso, o valor das coisas materiais, né? De adquirir as riquezas materiais, espirituais, desculpa. O valor das coisas espirituais é adquirir essa riqueza, que realmente é uma riqueza.
E que você não paga nada para a terra. Você não precisa gastar nada, você não precisa gastar dinheiro nenhum para adquirir essa riqueza espiritual. E, no entanto, a gente é ensinado aqui na Terra, né, para concentrar todas as nossas atenções em ganhar os bens materiais. A gente é ensinado para isso. A gente volta todo o nosso interesse para isso. Concentra o nosso interesse nisso. Né? Então, as pessoas que vivem dessa maneira, que pensam e vivem assim, são pessoas extremamente frágeis. Extremamente frágeis. Não tem força moral nenhuma para enfrentar as adversidades da vida. Hoje, mais é ainda, né? Hoje os pais têm mais condições dos filhos façam faculdade, dos filhos estudam, e eles estão sempre querendo escolher uma profissão, não de trazer para eles, mas sim, eles vão ganhar mais. Mas sempre foi assim, viu? Sempre foi assim. A pessoa não entra numa faculdade para fazer um curso para viver melhor. Existem em vários lugares do mundo, aqui também já existe agora. Antigamente, até pouco tempo atrás, não existia. Mas são reuniões com alunos de terceiro, colegial, onde se vai fazer um apanhado do tipo de personalidade, das tendências do aluno, para indicar para ele em que profissão ele se daria melhor. Existe hoje, já existe aqui, entendeu? Conforme a tendência de cada um, a personalidade, o tipo de pessoa de cada um, fala, você pode se dar melhor nessa e nessa profissão e tal. Né? Mas uma boa parte desses alunos, porque são filhos de médico, porque são filhos desse que tem essa profissão ou daquele, escolhe a profissão do pai ou da mãe para poder se dar bem financeiramente. E acaba se arrebentando, quebrando a cara. Tem um poeta, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. Ele escreveu uma música muito famosa, chamada Amélia. Como é que é o nome daquele cara? Mário Lago. Mário Lago, ele era ator, escritor, comediante, compositor, poeta. O cara tinha uma veia artística fabulosa, extraordinária. Mário Lago. Lembra dele, não? Alguém lembra da cara dele? O cara grandão, alto, branco, né? Ela fez novela, sim. O cara tinha uma veia artística fabulosa. Então, o Mário Lago, uma vez eu vi uma entrevista dele. Na Cultura tinha antigamente uma entrevista que o entrevistador, você não ouvia a voz do entrevistador, você só ouvia a voz do entrevistado, lembra disso? Na Cultura, entrevistaram o Mário Lago. E o Mário Lago contou a vida dele. O Mário Lago, ele se formou em Direito no Largo São Francisco, que é a melhor escola de Direito do Brasil. Largo São Francisco, Como é que é o nome daquela faculdade, Ara, você lembra? Acho que é Largo São Francisco mesmo, não é São Francisco, alguma coisa assim, não é? Sei que é uma escola de Direito, tem uma escola de Direito no Largo São Francisco que é considerada a melhor escola de Direito do Brasil. E ele se formou lá. Porque o pai, ele não queria, mas o pai falou, você tem que se formar advogado. Pois ele foi, entrou na escola desse Largo São Francisco, se formou em advogado, recebeu o diploma, falou, pai, está aqui, ó, o diploma que você queria. Agora eu vou fazer o que eu quero. E nunca exerceu a profissão. Quer dizer, não adianta o sujeito, quando tem uma tendência, quando tem um tipo de personalidade, ele enveredar pelo caminho da conquista dos bens materiais única e exclusivamente. Até porque ele não vai ganhar tanto quanto ele podia e vai ser um frustrado o resto da sua existência. O cara que faz por prazer, o dinheiro é consequência. Às vezes o cara enrica sem querer. Ele ganha muito dinheiro sem querer, porque ele faz o que ele gosta. Ele faz com amor, ele faz por prazer, é consequência. O dinheiro é apenas consequência. Exatamente. O espírito dá ênfase para aquilo que ele já tinha como objetivo, como proposta para aquela encarnação. Quando encarna meio que sem saber, né, exatamente aquilo que quer, acaba dando esse problema que a gente vê por aí. O cara se forma, muitas vezes, um médico medíocre, péssimo. Viu aquela menina que morreu aqui em Jaú? Não estou, acho que 3 ou 4 pediatras, não descobriram que a menina está... Menino, né?
O menino tinha um apêndice suporado, deu septicemia no menino e matou. Quer dizer, poxa, peraí. Apêndice é uma coisa relativamente comum, né? Quem não é médica identifica fácil. Quer dizer, então, certamente... Como é que é? 4 não acharam nada na menina. Ou estava muito escondida esse apendicite, ou alguma coisa aconteceu, alguma incompetência por parte das médicas aconteceu. Vamos lá para o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo vai tratar dos subtítulos diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da Terra e causas das misérias humanas, e como instruções dos espíritos, vai ser dada aqui 1, 2, 3, 4 instruções diferentes. Mundos superiores e inferiores, mundos de prova, de expiações de prova, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, aqui, aí está vieram, mas da outra vez eu anotei como viveram, porque eu acho mais apropriado. Eu não sei se está errado. Está viveram? Então está errado no meu, e quem tiver vieram aí é viveram mesmo. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Mais uma vez, a afirmação de que não existe colônia, nem desodorante, nem perfume, nem nada disso. Não existe mau cheiro. Certamente, viu? Certamente. Diversas categorias. Ficou alguma dúvida nisso que nós lemos aqui? Está claro, né? Diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento
ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. E outros, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, como base nos seus aspectos mais destacados, dividi-lo assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam, nesse mundo, por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. O que quer dizer que você pode ter uma encarnação aqui, uma outra no outro mundo, outra em outro, assim, consequentemente. Você não precisa reencarnar na Terra. Hã? Mas olha, acontece o seguinte, a classificação ela não é absoluta. Você tem mundo de expiações e de provas, numa fase mais atrasada que o nosso. E você tem no mundo de expiações e de provas mais adiantados que o nosso, e ainda não é o mundo de regeneração. Entendeu? Não é, a classificação não é absoluta. Como não é absoluta a classificação dos homens que habitam o mundo? Né? Igual ou pior. Pode ser igual ou pior. Igual ou pior. Pode ser igual. É difícil. Não, você pode ter um mundo de expiações e de provas um pouquinho melhor que o nosso, numa fase mais adiantada, mais próximo do mundo de regeneração. E dentro do mundo de regeneração, você tem também os diversos mundos de regeneração que estão mais próximos do mundo de expiação e de provas e outros mais próximos do mundo feliz. Entendeu? Então, essa classificação não é absoluta. O espírito, na realidade, ele encarna. Num mundo como o nosso, se ele tem interesses aqui. Está encarnado uma pessoa que ele ama muito, ele precisa ajudar aquela pessoa. Ou vice-versa. Ele está encarnado no mundo e vem um que o ama para ajudá-lo a passar pelas expiações e pelas provas. Entendeu? É assim que funciona. Então você não está absolutamente ligado a mundo nenhum. Não é terráqueo, não existe isso. Você está momentaneamente vivendo nesse mundo. Até quando você, por merecimento ou por alguma outra razão, vai viver num outro mundo. Mais adiantado ou mais atrasado. Depende das necessidades de cada um. Até pode pedir como uma missão. Quero nascer num mundo mais atrasado para ajudar as pessoas. Se for concedido, a pessoa pode nascer nesse mundo mais atrasado. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Então aqui, o mal vence o bem. No mundo dessa categoria, o mal vence o bem. Então aquilo que a gente vê, que tanto, muitas vezes, causa espanto, admiração, na realidade é fruto das nossas próprias ações. É fruto da nossa maneira de pensar. É fruto do nosso egoísmo. É fruto da nossa imprudência, da nossa falta de honestidade, de amor ao próximo, etc. E assim por diante.
O mundo só é assim por causa disso. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atinge o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegar ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados ao mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinados no mal. Quer dizer, fica contente que está por aqui. Vamos agradecer, vamos continuar, procurar melhorar, para poder merecer ficar aqui. Porque se você pisar no tomate, ó, vai para o fundo rural. Vai para o fundo rural. Você está no INSS. Tá ruim? Tá ruim, mas tá bom. Fica por aqui mesmo. Destino das misérias e causas destino da Terra e causa das misérias humanas. Vamos anotar aqui o dia 9/4/2015. Muita gente fala, não, eu quero ser muito bonzinho, eu quero ir para o mundo de regeneração. Você vai em nada, cara. Cuidado que você pode ir para um pior que esse. Não marca a bobeira, não. Não marca, não, porque o bicho pode pegar para você. Não fica achando que você está muito acima que é o rei da carne seca, não, porque às vezes não é, não. Muito bem. Alguma pergunta? Alguém quer fazer acrescentar alguma coisa? Dar a sua opinião? Tirar uma dúvida? Tá tudo bem, então? Podemos fazer a nossa prece? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amorosa e amiga do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao nosso Criador, fonte inesgotável de paz, de amor, de harmonia, de bondade e misericórdia, para agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos tomar essas lições, apreendê-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia, sobretudo no aspecto que se refere ao respeito ao nosso próximo. Queremos solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.